Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem está nos acompanhando no 29º encontro do Grupo de Leitura do Capital, do GT Pensamento Marxista, da Sociedade Brasileira de Economia Política. Estamos lendo aqui o livro 3, capítulo 13. Estamos meados aqui do capítulo 13, né, aqui no PDF, a página 283, e vamos aqui retomar um parágrafo antes de onde tinha parado, para a gente pegar o raciocínio, né, não ficar caindo de paraquedas, né? Então, vou começar aqui a leitura. Se a taxa de lucro cai em 50%, então ela cai pela metade. Portanto, para que a massa de lucro permaneça constante, o capital terá de duplicar-se. Para que a massa do lucro continue a mesma ao diminuir a taxa de lucro, o multiplicador, que indica o crescimento do capital total, tem de ser igual ao divisor, que indica a queda da taxa de lucro. Se a taxa de lucro cai de 40 para 20, o capital total tem de aumentar inversamente na proporção de 20 para 40, a fim de que o resultado permaneça o mesmo. Se a taxa de lucro tivesse diminuído de 40 para 8, então o capital precisaria aumentar na relação de 8 para 40. Isto é, o quíntuplo. Um capital de 1 milhão a 40% produz 400 mil. E um capital de 5 milhões a 8% produz igualmente 400 mil. Isso tem validade para que o resultado permaneça o mesmo. Se, pelo contrário, o resultado deve aumentar, então o capital terá de crescer numa proporção maior que aquela em que diminui a taxa de lucro. Em outros termos, para que o componente variável do capital total não só permaneça invariável em termos absolutos, mas para que aumente, ainda que diminua sua porcentagem do capital total, é necessário que este último cresça numa proporção maior que a queda percentual do capital variável. Ele tende a aumentar tanto que, em sua nova composição, necessite não só da antiga parte variável do capital, mas de uma quantidade ainda maior desta última, para a compra de força de trabalho. Se a parte variável de um capital é igual a 100, diminui de 40 para 20, então o capital total terá de aumentar a mais de 200 para poder empregar um capital variável maior que 40. Só uma coisa aqui bem rapidinho antes de continuar, é que eu acho que, assim, só para reforçar, assim, é muito importante aquilo que a gente estava discutindo antes, né, que é possível compatibilizar, digamos assim, queda na taxa de lucro e aumento da massa de lucro apropriada, mas mais do que isso, né, é possível compatibilizar a queda na taxa de lucro e o emprego cada vez maior de trabalhadores, né? Desde que esse capital adiantado vá crescendo numa velocidade cada vez maior do que o ritmo de decréscimo da taxa de lucro. Então, por isso que mesmo uma queda na taxa de lucro pode ser compatível também com, digamos, um volume absoluto, ou melhor dizendo, um aumento absoluto de trabalhadores empregados, né? Isso é uma formulação muito importante do Marx, que é o que a gente observa, né? O marxista, ele geralmente tem que lidar com essa acusação de que vocês acham que há uma tendência de desemprego tendendo a 100%. Marx nunca falou disso. Pelo contrário, ele está falando que há uma tendência de aumento absoluto de trabalhadores, desde que o capital adiantado cresça num volume mais acelerado, né? Isso é muito, muito importante, essa argumentação aqui. Eu acho que é importante chamar atenção porque essas coisas podem confundir, né? A tendência de queda da taxa de lucro não implica que está sumindo trabalhadores. Acho que é nesse sentido que a Raquel está chamando a atenção. E a própria Exército Industrial de Reserva tende a aumentar, né?
com o desenvolvimento capitalista. Bom, vou então continuar, até destaquei aqui esse trecho, né, para que o componente variável capital total não só permaneça invariável em termos absolutos, mas para que aumente, ainda que diminua sua porcentagem no capital total, é necessário que este último cresça numa proporção maior que a queda percentual do capital variável. Então, continuando, paramos aqui. Ainda que a massa explorada da população trabalhadora permanecesse constante e só aumentassem a duração e a intensidade da jornada de trabalho, a massa do capital empregado teria de aumentar, inclusive para que, ao mudar a composição modificada do capital, ela pudesse empregar a mesma massa de trabalho sob as antigas condições de exploração. Portanto, com o progresso do modo de produção capitalista, o mesmo desenvolvimento da força produtiva social do trabalho se expressa, por um lado, numa queda, uma tendência à queda progressiva da taxa de lucro, e, por outro, no aumento constante da massa absoluta de mais valor ou do lucro apropriado. De modo que, em geral, ao decréscimo relativo do capital variável e do lucro, corresponde um aumento absoluto de ambos. Acho que essa aqui é a formulação, vamos dizer assim, síntese desse capítulo, ou uma das, né, a lei enquanto tal, lei de tendência da queda da taxa de lucro. Como já demonstramos, esse efeito dúplice só se pode representar no aumento do capital total em progressão mais acelerada que aquela na qual diminui a taxa de lucro. No caso de uma composição mais alta, ou um aumento relativo mais intenso do capital constante, o emprego de um capital variável acrescido em termos absolutos requer que o capital total aumente não só na proporção da composição mais alta, mas com rapidez ainda maior. Disso se segue que, quanto mais se desenvolve o modo de produção capitalista, uma quantidade cada vez maior de capital é requerida para ocupar a mesma força de trabalho, mais ainda, para ocupar uma força de trabalho crescente. Sobre uma base capitalista, portanto, a crescente força produtiva do trabalho gera, necessariamente, uma aparente superpopulação trabalhadora permanente. Se o capital variável, que antes constituía metade, né, 1/2 do capital total, agora constitui apenas 1/6, então o capital total deverá ser triplicado para empregar a mesma força de trabalho. Para empregar o dobro da força de trabalho, o capital total terá de ser sextuplicado. A economia política anterior, que não soube explicar a lei da taxa decrescente de lucro, concebe a massa crescente de lucros, o crescimento da grandeza absoluta do lucro, seja para o capitalismo individual, seja para o capital social, como um tipo de lenitivo, que, no entanto, se baseia também em meras trivialidades e possibilidades. O que é lenitivo? Não sei se na da civilização brasileira está diferente. Se consolar. Ele usa esse aumento da massa de lucro para se consolar. Essa é a ideia. Ah, tá, entendi. Consolar. Essa eu não sabia, não. Bom, que, no entanto, se baseia também em meras trivialidades e possibilidades. Obrigado. Calmante, né? É um tipo de calmante, né? Eu vou até colocar aqui essa palavra aqui. Se meu computador escrever, era bom, né? Vamos ver aqui se ele escreve. Consolar. Não, consolar barra calmante. Só para destacar aqui e saber. Então, continuando aqui.
É mera tautologia dizer que a massa do lucro está determinada por dois fatores, dois pontos. Em primeiro lugar, pela taxa de lucro e, em segundo lugar, pela massa do capital empregada com base nessa taxa de lucro. Por conseguinte, dizer que a massa de lucro pode aumentar ainda que a taxa de lucro caia simultaneamente é uma simples expressão dessa tautologia, algo que não nos ajuda a avançar nem um único passo, já que é igualmente possível que o capital cresça sem que o mesmo ocorra com a massa de lucro, e que ele até mesmo cresça enquanto esta última diminui. 100 a 25% rendem 25%. 400 a 5% rendem apenas 20%. Tem uma nota aqui de rodapé, vamos ver o que é essa nota 35. É uma nota bastante longa, né? Que é uma citação do Davi Ricardo, né? Que vamos ler diretamente aqui na que está traduzido. Deveríamos também, abre aspas, né? O Marx citando aqui o Ricardo. Deveríamos também esperar que, mesmo com uma diminuição da taxa de lucro do capital, em consequência do investimento adicional de capital no solo e no aumento dos salários, ainda assim aumentasse a soma total dos lucros. Ora, se supomos que, com repetidas acumulações de capital no montante de 100 mil unidades monetárias, a taxa de lucro caia de 20% para 19%, para 18%, para 17%, resultando assim numa taxa de lucro em queda constante, então deveríamos esperar que a soma total do lucro recebido por esses sucessivos possuidores de capital aumentasse progressivamente, que fosse maior quando o capital era de 200 mil unidades monetárias do que quando era de 100 mil unidades monetárias, e maior ainda quando era de 300 mil unidades monetárias, e assim por diante, crescendo a cada aumento de capital, ainda que com uma taxa decrescente. No entanto, essa progressão só é correta para certo intervalo de tempo. Assim, 19% de 200 mil unidades monetárias é mais que 20% de 100 mil unidades monetárias. E 18% de 300 mil unidades monetárias é mais do que 19% de 200 mil unidades monetárias. Tão logo o capital tenha sido acumulado a uma soma efetiva, uma soma elevada, e os lucros tenham caído, a acumulação subsequente reduz a soma total do lucro. Desse modo, supondo que a acumulação fosse de 1 milhão de unidades monetárias e o lucro fosse de 7%, a soma total do lucro seria de 70 mil unidades monetárias. Se, agora, ao milhão fosse adicionado um capital de 100 mil unidades monetárias e os lucros caíssem a 6%, os possuidores do capital receberiam, então, 66 mil unidades monetárias, uma redução de 4 mil unidades monetárias, ainda que a soma total do capital tivesse aumentado de 1 milhão de unidades monetárias para 1 milhão e 100 mil unidades monetárias. Esse é o capítulo 7 aí do texto do Ricardo. Acho que o Leonardo levantou a mão. Pode falar, está com você a palavra. Então, esse trecho acaba mostrando um pouco o que eu estava falando antes de começar, que é um aspecto um tanto temporal para essa queda começar a fazer um efeito realmente negativo, né? Porque, a princípio, ela não afeta muito. Supondo que o sujeito já tinha o suficiente para fazer a reprodução simples e ainda ampliada, né, para guardar uma quantidade, um excedente. Então, a princípio, uma pequena queda, né, se for pequena, né? Se for grande, aí já começa a afetar. Mas, a princípio, parece não afetar muito. Mas aí, no longo prazo, vai afetando. Eu entrei um pouquinho tardiamente na conversa, mas não peguei o que vocês estavam falando. Acho que sim, mas não mais ou menos, porque é claro que à medida em que essa queda vai se pronunciando, cada vez
mais vai aumentando o capital a taxas de remuneração, de lucratividade decrescentes. Só que eu acho que essa medida em que essa taxa decrescente, essa massa decrescente de lucro que vai se constituindo, se isso vai desembocar numa crise ou não, aí depende um pouco da conjuntura, de outros fatores, além desses números que a gente tem aqui, né? Então, às vezes, dependendo certa conjuntura, a taxa de lucro pode começar a cair e já gerar uma crise estrondosa, né? De certo modo, ao que tudo indica, parece que é o que aconteceu no Brasil ali 2013, 2015, né? É uma virada até razoavelmente rápido, né? Só lembrar que a presidente foi eleita em 2014 e 2015 já não deu nem um ano de mandato, já estava num processo de substituição e tudo mais, né? Então, eu acho que a intensidade da crise depende também aí de uma certa conjuntura, talvez, de outros fatores. Mas o que você está dizendo, acho que no sentido vamos dizer, da inviabilidade do desenvolvimento capitalista, sim, aí mais no longo prazo. Né? Bom, vou continuar aqui, então, o trecho que ele está dizendo aqui. Isso. Aí, agora, é o texto do Ricardo, como é que é? Princípios de política econômica e tributação, né? E também aqui ele continua mais à frente. Com efeito, aqui está suposto que o capital cresce de 1 milhão para 1 milhão e 100. Aqui já é o Marx falando. Ou seja, um aumento de 10%, ao passo que a taxa de lucro cai de 7 para 6. Ou seja, uma queda de 142 dividido por 7%. Daí aquelas lágrimas, diz Públio Terêncio, dramaturgo romano na comédia. A Moça de Andros, ato 1, cena 1. Só para dizer uma coisa, porque eu tenho uma impressão diferente desse trecho aqui, do que o Marx está discutindo. Não sei se eu que estou entendendo mal, assim, mas na verdade eu acho que ele está de avacalhação. Ele está dizendo assim, olha só, o capitalista ele teve que aumentar ali o capital. Tem duas velocidades que sempre tem que se comparar, né? Velocidade de aumento do capital adiantado, velocidade de queda na taxa de lucro. Ele teve que aumentar o capital na ordem de 10%, enquanto a taxa de lucro caiu de 7 para 6, certo? E aí, o que ele está querendo dizer é meio que assim, olha, aumentou 10%, está aumentando o capital adiantado mais do que está diminuindo a taxa de lucro, e ainda assim não está conseguindo se apropriar de uma massa de lucro crescente. Isso é dramático. Acho que o Marx está falando, ele não está falando que está tudo bem, ele está falando que isso é dramático, está aumentando o capital adiantado numa velocidade maior do que a queda na taxa de lucro e não consegue se apropriar de uma massa crescente. Para mim, isso talvez eu estou interpretando errado, mas eu acho que o Marx está rindo aqui do Ricardo, está dizendo, olha só, a situação é dramática aqui, está aumentando o capital adiantado e não está conseguindo se apropriar de massa crescente de lucro. Mas talvez eu que não estou pegando a piada direito aqui do Marx, não sei. Não, agora eu que fiquei sem entender. Você acha que ele está fazendo um comentário assim mais irônico, sarcástico, assim, né? Em relação ao Ricardo, porque o Ricardo está dizendo que isso não é nada demais, é isso? Então, eu não estou... eu não sei por que ele... honestamente, assim, eu não lembro aqui o contexto exato do porquê que ele pega essa citação do Ricardo aqui. Mas se tu olha os números que ele está trabalhando, né, qual que é a conclusão desse parágrafo aqui? Né? A conclusão está aumentando, o capital está tendo que ser, o capital adiantado está tendo que ser aumentado num percentual, né, numa velocidade aqui maior do que a queda na taxa de lucro, ou seja, está aumentando 10%, enquanto
a taxa de lucro está caindo de 7 para 6, e isso não está sendo suficiente para fazer aquilo que o Marx estava falando nos parágrafos anteriores ali, que é ser compatível, né, uma queda na taxa de lucro com o aumento da massa de capital, da massa de lucro apropriada. Me parece que é um pouco por aí, assim, mas, enfim, não sei. Acho que entendi melhor. Bom, vou continuar aqui então. Mas, se as mesmas causas que fazem cair a taxa de lucro fomentam a acumulação, isto é, a formação de capital adicional, e se todo capital adicional põe em movimento trabalho adicional e produz mais-valia adicional, e se, por outro lado, a simples queda na taxa de lucro implica que tenha havido um aumento do capital constante e, com ele, do capital anterior em sua totalidade, então todo esse processo perde seu caráter misterioso. Veremos ainda a que tipo de falsificações intencionais de cálculo se recorre para escamotear a possibilidade que a massa de lucro aumente ao mesmo tempo que a taxa de lucro diminua. Vimos como as mesmas causas que produzem a tendência à queda da taxa geral de lucro determinam uma acumulação acelerada do capital e, por conseguinte, um aumento da grandeza absoluta da massa total do mais trabalho, entre parênteses, do mais valor ou lucro, de que ele se apropria. Mas, na concorrência, e por isso, na consciência dos agentes da concorrência, tudo se apresenta invertido. O mesmo ocorre com essa lei, isto é, com essa conexão interna e necessária entre os dois termos que aparentemente se contradizem. É evidente que, dentro das proporções expostas anteriormente, um capitalista que disponha de um grande capital obterá uma massa maior de lucro que um capitalista menor, que obtenha lucros aparentemente altos. Além disso, a consideração mais superficial da concorrência mostra que, sob certas circunstâncias, quando o capitalista maior deseja conquistar lugar no mercado, e para isso procura deslocar os menores, como em tempos de crise, ele coloca isso em prática, isto é, reduz intencionalmente sua taxa de lucro para eliminar os capitalistas menores. Sobretudo, o capital comercial, do qual falaremos em detalhes mais adiante, apresenta fenômenos que nos permitem vislumbrar a diminuição do lucro como efeito da expansão dos negócios e, portanto, da expansão do capital. A expressão verdadeiramente científica dessa falsa concepção será fornecida adiante. Considerações superficiais similares a essa se depreendem da comparação entre as taxas de lucro obtidas em ramos particulares dos negócios, conforme eles se encontram submetidos ao regime da livre concorrência do monopólio. Para termos uma ideia do nível de vulgaridade a que essa noção pode chegar, na cabeça dos agentes da concorrência, não precisamos mais do que ler o nosso Roscher, que afirma que essa queda da taxa de lucro é mais, abre aspas, mais sensata e mais humana, fecha aspas. Esse Roscher aqui, acho que é Wilhelm Roscher, é um economista da escola histórica alemã, acho que da primeira geração da escola histórica alemã. O decréscimo da taxa de lucro se apresenta aqui como um efeito do aumento do capital e do conseguinte cálculo do capitalista, de que, com uma taxa menor de lucro, ele embolsará uma massa de lucro maior. Tudo isso, abre parênteses, com exceção de Adam Smith, de quem falaremos adiante, fecha parênteses, se baseia num desconhecimento total sobre o que é
na realidade, a taxa geral de lucro e na ideia tosca de que os preços se determinam, na realidade, pela adição de uma taxa mais ou menos arbitrária de lucro sobre o valor real das mercadorias. Mas essas ideias, por toscas que sejam, brotam necessariamente da distorção que as leis imanentes da produção capitalista experimentam no interior da concorrência. Temos aqui um encerramento aqui de uma parte que o próprio Marx separou aqui dentro, no caso Engels, né, desse capítulo. Eu paro aqui e pergunto se algum dos colegas querem fazer algum comentário, levantar algum ponto, ou se continuamos a nossa leitura. Nós podemos continuar. Então, perfeito, vamos continuar, então. Acho que só uma observação final aqui nesse trecho final aqui que o Marx que a gente leu, né? Eu acho que aqui ele está mostrando, pelo menos esse trecho final aqui, né, pela adição de uma taxa mais ou menos arbitrária de lucro sobre as mercadorias, né? Digamos que o senso comum tem um pouco essa ideia, né, de como é que o comerciante define a sua taxa de lucro, né? Como é que ele define o preço do carro que está vendendo na concessionária, não sei o quê. Uma coisa meio aleatória, né? Meio fruto da barganha, do regateio, e o que o Marx está dizendo é que existem forças que determinam, né, certos parâmetros dos quais essa lucratividade e tudo mais vai se dar, né? Acho que isso é importante também sempre ter atento, né? Bom, então, continuando aqui, a lei segundo a qual a queda da taxa de lucro ocasionada pelo desenvolvimento da força produtiva está acompanhada de um aumento na massa dos lucros, se traduz também no fato de que a queda do preço das mercadorias produzidas pelo capital é acompanhada de um aumento relativo das massas de lucro nelas contidas e que se realizam por meio de sua venda. A partir do momento em que o desenvolvimento da força produtiva e a correspondente elevação da composição do capital fazem com que uma quantidade cada vez menor de trabalho mobilize uma quantidade cada vez maior de meios de produção, cada alíquota do produto total, cada mercadoria individual ou cada medida individual e determinada da massa total das mercadorias produzidas absorve menos trabalho vivo e contém, além disso, menos trabalho objetivado, tanto no que diz respeito à depreciação do capital fixo empregado, como às matérias-primas e aos materiais auxiliares consumidos. Por conseguinte, cada mercadoria individual contém uma soma menor de trabalho objetivado nos meios de produção e de trabalho novo agregado durante a produção. Isso faz com que caia o preço da mercadoria individual. Apesar disso, a massa de lucro contida na mercadoria individual pode aumentar sempre que a taxa do mais-valor absoluto ou relativo subir. A mercadoria contém menos trabalho novo agregado, mas a parte não paga desse trabalho aumenta em relação à parte paga. Porém, isso só pode ocorrer dentro de certos limites. À medida em que se desenvolve a produção, o enorme incremento da diminuição absoluta da soma de trabalho vivo, do novo trabalho vivo agregado à mercadoria individual, é acompanhado da diminuição absoluta da massa de trabalho não pago nela contido, por mais que esta tenha aumentado relativamente em proporção à parte paga desse trabalho. A massa de lucro sobre cada mercadoria individual diminuirá consideravelmente à medida que se desenvolva a força produtiva do trabalho, não obstante o crescimento da taxa de mais-valor. E essa diminuição, exatamente como na queda da taxa de lucro, só se tornará mais lenta por meio do barateamento dos elementos que formam o capital constante
e de outras circunstâncias expostas na primeira seção deste livro, as quais elevam a taxa de lucro com base numa taxa dada e, inclusive, decrescente de mais valor. A diminuição do preço das diversas mercadorias, cuja soma constitui o produto total do capital, significa apenas que certa quantidade de trabalho se realiza numa massa maior de mercadorias. Isto é, que cada mercadoria individual contém menos trabalho que antes. Isso ocorre mesmo quando aumenta o preço de uma parte do capital constante, da matéria-prima, etc. Excetuando casos isolados, abre parênteses, por exemplo, quando a força produtiva do trabalho barateia por igual todos os elementos, tanto do capital constante como do capital variável, fecha parênteses, a taxa de lucro diminuirá, apesar da taxa aumentada do mais-valor. Porque mesmo uma parte maior não paga da soma total menor do trabalho novo agregado é menor do que uma alíquota menor não paga da soma total maior. E 2, porque a composição mais alta do capital na mercadoria individual se expressa no fato de que a parte de valor dessa mercadoria, na qual se apresenta, em geral, o trabalho novo agregado, diminui em relação à parcela de valor que se apresenta em matérias-primas, materiais auxiliares e depreciação do capital fixo. Essa variação na proporção entre os diversos componentes do preço da mercadoria individual, a diminuição da parte do preço na qual se apresenta o novo trabalho vivo agregado e o aumento das partes do preço nas quais se apresenta o trabalho anteriormente objetivado, é a forma na qual a diminuição do capital variável no preço da mercadoria individual se expressa em relação ao capital constante. Assim como a diminuição é absoluta para a dada medida de capital, por exemplo, 100, ela também o é para cada mercadoria individual como alíquota do capital reproduzido. No entanto, se fosse calculada somente em relação aos elementos de preço da mercadoria individual, a taxa de lucro se apresentaria diferentemente de como ela é de fato. E isso pela seguinte razão. 2 pontos. Aí aqui tem isso aqui é um acréscimo do Engels, né? Isso aqui, em relação ao manuscrito, né? Quando tem esses colchetes aqui. Então, seguinte razão. Abre colchetes, né? A taxa de lucro é calculada sobre o capital total empregado, mas para determinado intervalo de tempo, a saber um ano, a taxa de lucro se constitui pela relação entre o mais-valor ou lucro obtido e realizado num ano e o capital total percentualmente calculado. Tal taxa, portanto, não coincide necessariamente com uma taxa de lucro baseada não em um ano, mas no período de rotação do capital em questão. Ambas só coincidem quando esse capital efetua precisamente uma rotação no ano. Por outro lado, o lucro obtido no curso de um ano é apenas a soma dos lucros sobre as mercadorias produzidas e vendidas no curso desse mesmo ano. Se calcularmos o lucro sobre o preço de custo das mercadorias, obteremos uma taxa de lucro igual L sobre K, na qual L é o lucro realizado no curso do ano e K é a soma dos preços de custo das mercadorias produzidas e vendidas no mesmo período. Evidentemente, essa taxa de lucro, L sobre K, só poderá coincidir com a taxa real de lucro, L sobre C maiúsculo, que é a quantidade de lucro dividida pelo capital total, C maiúsculo, se K for igual a
C maiúsculo, isto é, se o capital efetua precisamente uma rotação no ano. Tomamos 3 diferentes estados de um capital industrial. Um capital de 8.000 unidades monetárias produz e vende anualmente 5.000 peças de mercadoria, a 30 shillings cada, efetuando uma rotação anual de 7.500 unidades monetárias. Isso representa, em relação a cada mercadoria, um lucro anual de 10 shillings, igual a 2.500 unidades monetárias. Cada mercadoria contém, portanto, 20 shillings de capital investido e 10 shillings de lucro, o que significa que a taxa de lucro por mercadoria é de 10 sobre 20, que é igual a 50%. A soma de 7.500 unidades monetárias correspondem 5.000 unidades monetárias de adiantamento de capital e 2.500 unidades monetárias de lucro. A taxa de lucro sobre a rotação, L sobre K, é igualmente igual a 50%. Em contrapartida, calculada sobre o capital total, a taxa de lucro é igual a L sobre C maiúsculo, que é igual a 2.500 sobre 8.000, que é igual a 31,25%. No caso aqui é menor. Situação 2, né, o que ele fala, um estado do capital industrial 2. Suponhamos que o capital aumente para 10.000 unidades monetárias e que, devido a um incremento da força produtiva do trabalho, ele esteja em condições de produzir anualmente 10.000 peças de mercadoria ao preço de custo de 20 shillings cada uma. Suponhamos que ele as venda com 4 shillings de lucro, ou seja, a 24 shillings a peça. Então, o preço do produto anual será igual a 12.000 unidades monetárias, das quais 10.000 são adiantamentos de capital, 2.000 são lucro. L sobre K é, por peça, igual a 4 sobre 20 para a rotação anual, que é igual a 2.000 sobre 10.000. Isto é, em ambos os casos, igual a 20%. E, como o capital total é igual à soma dos preços de custo, isto é, 10.000 unidades monetárias, também L sobre C maiúsculo, capital total, taxa real de lucro, né, é, nesse caso, igual a 20%. Suponhamos que, agora o terceiro caso, né? Suponhamos que, com um aumento sempre crescente da força produtiva do trabalho, o capital se eleve a 15.000 unidades monetárias e se produzam agora 30.000 peças de mercadoria no ano, ao preço de custo de 13 shillings cada uma, e com um lucro de 2 shillings, isto é, que sejam vendidas a 15 shillings a peça. A rotação anual é, portanto, igual a 30.000 vezes 15 shillings, que é igual a 22.500 unidades monetárias, das quais 19.500 são adiantamento de capital e 3.000 unidades monetárias lucro. L sobre K é, assim, 2 sobre 13, que é igual a 3.000 sobre 19.500, que é igual a 15,5 percentual. Em contrapartida, o lucro sobre o capital total é igual a 3.000 sobre 15.000, que é igual a 20%. No caso aqui, é maior do que o lucro sobre a rotação. Vemos, pois, que somente no caso 2, em que o valor do capital rodado coincide com o capital total,
a taxa de lucro por peça de mercadoria ou pela soma rodada é a mesma que a taxa de lucro calculada sobre o capital total. No caso 1, em que a soma rodada é menor que o capital total, a taxa de lucro calculada sobre o preço de custo da mercadoria é maior. No caso 3, em que o capital total é menor que a soma rodada, essa taxa é mais baixa do que a taxa de lucro real, calculada sobre o capital total. E isso tem validade geral. Na prática comercial, a rotação costuma ser calculada de modo impreciso. Admite-se que o capital tem efetuado uma rotação quando a soma dos preços realizados das mercadorias alcança a soma do capital total investido. Mas o capital só pode concluir uma rotação completa quando a soma dos preços de custo das mercadorias realizadas se iguala à soma do capital total. Fecha aqui o acréscimo do Engels, né? Aqui as iniciais dele, fecha o colchetes e volta para o texto do Marx. Aqui se comprova, mais uma vez, o quão importante na produção capitalista é não considerar isoladamente cada mercadoria individual ou cada produto ou mercadoria de um determinado período como simples mercadoria, mas como produto do capital investido e em proporção ao capital total que produz essa mercadoria. Ora, ainda que a taxa de lucro tenha de ser calculada medindo-se a massa do mais-valor produzido e realizado, não só sobre a parte do capital consumido que reaparece nas mercadorias, mas sobre essa parte e, em adição a ela, a parte de capital não consumida, porém empregada e que continua a funcionar na produção, a massa do lucro só pode ser igual à massa do lucro ou do mais-valor que está contida nas próprias mercadorias e se realiza mediante sua venda. Ao aumentar a produtividade da indústria, diminui o preço da mercadoria individual. Nesta, está contido menos trabalho, tanto pago como não pago. Suponhamos que o mesmo trabalho produza, por exemplo, o triplo de produto. Nesse caso, a cada produto corresponderá uma quantidade 2/3 menor de trabalho. E como o lucro só pode representar uma parte dessa massa de trabalho contida em cada mercadoria, a massa de lucro por mercadoria individual terá necessariamente de diminuir, e o mesmo ocorrerá dentro de certos limites, no caso de um aumento da taxa de mais-valor. Em todos os casos, a massa de lucro correspondente ao produto total não cairá abaixo da massa de lucro originária, desde que o capital empregue a mesma quantidade de trabalhadores que antes, com o mesmo grau de exploração. Abre parênteses, isso também pode ocorrer quando se empregam menos trabalhadores com um grau maior de exploração. Fecha parênteses. Pois, na mesma proporção em que diminui a massa de lucro por produto individual, aumenta o número dos produtos. A massa de lucro permanece a mesma, mas se distribui diferentemente entre a soma das mercadorias. E isso não altera em nada as proporções em que a quantidade de valor criada pelo trabalho novo agregado se distribui entre trabalhadores e capitalistas. Empregando a mesma massa de trabalho, a massa de lucro só sobe se aumentar o mais trabalho não pago, ou, mantendo-se constante o grau de exploração do trabalho, se aumentar o número de trabalhadores. Ou, ainda, se concorrem ambos os fatores. Em todos esses casos, que, no entanto, conforme nossa hipótese, pressupõe o crescimento do capital constante em relação ao variável e uma grandeza crescente do capital total empregado,
A mercadoria individual contém uma massa menor de lucro e a taxa de lucro diminui, mesmo quando calculada sobre a mercadoria individual. Uma quantidade dada de trabalho adicional se apresenta numa maior quantidade de mercadorias. O preço da mercadoria individual diminui. Com a queda do preço da mercadoria individual em decorrência de um aumento da força produtiva e, por conseguinte, com um aumento simultâneo do número dessas mercadorias mais baratas, é possível que a taxa de lucro, considerada abstratamente, continue a mesma. É o que ocorreria, por exemplo, se o aumento da força produtiva influísse de modo uniforme e simultâneo sobre todas as partes constitutivas das mercadorias, fazendo com que o preço total da mercadoria diminuísse na mesma proporção em que aumentou a produtividade do trabalho. E, por outro lado, com que a relação mútua entre os diversos componentes do preço da mercadoria permanecesse constante. A taxa de lucro até poderia aumentar se, ao aumento da taxa de mais-valor, estivesse ligada uma diminuição significativa de valor dos elementos do capital constante e, em especial, do capital fixo. Mas, na realidade, como vimos, a taxa de lucro diminui por um longo tempo. Em nenhum caso, a queda do preço da mercadoria individual permite, por si só, chegar a uma conclusão sobre a taxa de lucro. Tudo depende da grandeza da soma total do capital que participa de sua produção. Suponhamos, por exemplo, o preço de uma vara de tecido caia de 3 shillings para 1,2 shilling. Se sabemos que, antes da queda do preço, nela estava contido 1,2 shilling de capital constante, entre parênteses, fio, etc., 2/3 de shilling de salário e 2/3 de shilling de lucro, ao passo que, após a queda do preço, nela se encontra apenas 1 shilling de capital constante, 1/3 de shilling de salário e 1/3 de shilling de lucro. Não sabemos, então, se a taxa de lucro permaneceu constante. Isso depende de se o capital total adiantado aumentou e em que medida e de quantas varas a mais ele produz em dado período. O fenômeno derivado da natureza do modo de produção, de que, com uma produtividade crescente do trabalho, diminui o preço da mercadoria individual ou de uma quantidade dada de mercadorias, aumenta o número de mercadorias, diminui a massa de lucro por mercadoria individual e a taxa de lucro sobre a soma das mercadorias, ao mesmo tempo que aumenta a massa de lucro sobre a soma total das mercadorias. Esse fenômeno evidencia apenas a diminuição da massa de lucro sobre a mercadoria individual, a queda do preço desta última e o aumento da massa de lucro sobre o número total aumentado das mercadorias produzidas pelo capital total da sociedade ou pelo capitalista individual. O que se depreende disso é que o capitalista adiciona menores lucros, por livre determinação, sobre a mercadoria individual, porém, se ressarce por meio do maior número de mercadorias que produz. Essa concepção corresponde à ideia do lucro sobre a alienação, ideia que, por sua vez, baseia-se na concepção própria do capital comercial. Falta só um pouquinho aqui para a gente acabar, né? Então vamos terminar esse capítulo, né? Nas seções 4 e 7 do livro 1 do Capital, né, vimos que o aumento da massa de mercadorias e o barateamento de cada mercadoria resultantes do aumento da força produtiva do trabalho não afetam, abre parênteses, na medida em que essas mercadorias não constituem fatores determinantes do preço da força de trabalho,
fecha parênteses, apesar da queda do preço, a proporção entre trabalho pago e não pago no interior de cada mercadoria. Como tudo se apresenta na concorrência de modo falso, quer dizer, invertido, o capitalista individual pode imaginar, 2 pontos. 1, que se reduz seu lucro sobre a mercadoria individual mediante sua baixa de preço. Obtém, em troca, um lucro maior graças à maior massa de mercadorias que vende. 2, que fixa o preço das mercadorias individuais, logo obtendo, mediante multiplicação, o preço do produto total, quando, na realidade, o procedimento originário é o da divisão. Abre parênteses, ver livro 1, capítulo 10. Aí está a indicação específica da página. E a multiplicação só intervém em segunda instância, sobre a base daquela divisão. Com efeito, o economista vulgar não faz outra coisa senão traduzir numa linguagem aparentemente mais teórica e generalizante as curiosas ideias dos capitalistas prisioneiros da concorrência, esforçando-se em dar a essas concepções alguma exatidão. Na realidade, a queda dos preços das mercadorias e o aumento da massa de lucro sobre a massa aumentada das mercadorias mais baratas não é mais que outra maneira de expressar a lei da taxa decrescente de lucro, com uma massa de lucro simultaneamente crescente. Não cabe aqui investigar até que ponto uma taxa decrescente de lucro pode coincidir com preços crescentes. Tampouco cabia fazê-lo no livro 1, dedicado ao mais-valor relativo. O capitalista que emprega métodos de produção aperfeiçoados, mas ainda não generalizados, vende abaixo do preço de mercado, porém acima de seu preço de produção individual. Isso faz com que a taxa de lucro aumente para ele até que a concorrência se encarregue de equalizá-la. Durante esse período de equalização, se cumpre o segundo requisito, que consiste no aumento do capital investido. Segundo grau desse aumento, o capitalista poderá, sob as novas condições, empregar uma parte da massa de trabalhadores anteriormente empregada, inclusive a massa inteira ou uma massa ainda maior, produzindo, assim, uma massa de lucro igual ou maior que antes. Terminamos aqui o capítulo 13. Olha que beleza. Tem um erro ali nesse último parágrafo. A primeira frase diz assim: não cabe aqui pesquisar até onde pode a taxa cadente de lucro coincidir com preços decrescentes. Né? Ah, sim. Decrescentes. Bem lembrado. Senão fica até estranho, né? Senão aí fica meio estranho mesmo, tem razão. Pois é, eu até abri o livro 1 aqui para ir lá no capítulo 10. E tá. Você abriu lá? Ah, não, achei que você estava abrindo essa parte aqui para ver se estava assim também no livro. Ah, não, foi do livro 1, tá? Não, porque eu fiquei com a dúvida aí, né? Que não cabe investigar até que ponto uma taxa decrescente de lucro pode coincidir com preços crescentes, né? Aí eu falei, uai. Aí eu fui lá olhar no livro 1, aí lá é a discussão justamente da mais-valia relativa, né? Barateamento aí dos elementos do capital variável a partir da mudança da produtividade. A correção da Raquel fez bem ali, que preços decrescentes. Né? É, sim. E aqui, eu acho que até nesse ponto aqui, o Marx está chamando a atenção do porquê que no modo de produção capitalista, né, que o uso da ciência, né, da aplicação científica para potencializar as forças produtivas adquire um sentido
vamos dizer assim, histórico próprio, né, particular, diferente de outros modos de produção, né? Porque à medida em que isso ocorre, você vai aumentando as forças produtivas e buscando estar nessa situação, vamos dizer assim, singular, né, que ele está chamando a atenção, enquanto a concorrência ainda não, digamos, generalizou essa tecnologia, essa potencialização das forças produtivas para os demais capitais, né? Isso tem um nome, não sei se é aqui que entra, mas eu fiquei pensando, queria consultar se vocês acham que é isso. Quando Marx fala de mais-valia extra, né, mais-valia extraordinária, seria isso aqui que ele está chamando a atenção? Eu entendo que sim, porque justamente no capítulo 10 que vai aparecer essa discussão, né, que é o capítulo da mais-valia relativa, né? Aquele capitalista que opera com a tecnologia superior tem um lucro extra, uma mais-valia extraordinária, porque, né, ele vende abaixo do preço de mercado, mas como os custos são menores, ele tem um lucro extra aí. Quando se generaliza, né, acaba-se esse lucro extraordinário em função da produtividade. Parece que sim, que é a mesma coisa que está lá no capítulo 10. Que é a mesma coisa depois também da renda da terra, né? Que parece com a discussão da renda, né? O lucro extra ali da renda diferencial 1 e 2, né? Principalmente da 2, né? As melhorias de produtividade do solo, a partir do trabalho, garantem uma renda extra ali para o proprietário da terra. Que é isso aí que está na discussão polêmica lá do Astarita com o pessoal da dependência. Vamos dizer assim, a explicação desse superlucro, né? Ele provém para a dependência, é transferido de algum lugar, para o Astarita é produzido pelo próprio capitalista que está com a tecnologia superior. Com a diferença de que na renda da terra não se desfaz, né? O monopólio nunca se desfaz, né? Essa é a diferença do aumento de produtividade, Sim, digamos, sim. normal, né? Enfim. Eu acho que Exato. só que... Não, vai lá. Não só ia falar que é exato isso, né? O monopólio da terra garante esse lucro extraordinário, né? De forma permanente, vamos dizer assim. E o Marx vai dizer que nem com a abolição da propriedade privada da terra se aboliria essa renda, né? Uhum. Eu só diria uma última coisa, assim, que eu acho que esse estudo que o Engels faz ali no meio do capítulo, talvez valeria a pena tentar pensar um pouco depois sobre ele, assim, porque, no fundo, ele está tentando demonstrar uma coisa que o Marx deixa pelo caminho, lá depois de falar no capítulo 9, lá, de apresentar a tabela lá de transformação dos valores em preço e produção. Ali, quando ele está apresentando aquilo ali, ele fala, olha, não é só a composição orgânica aqui que determina essa produção da massa de mais-valia, a rotação também, a rotação do capital também determina a massa de mais-valia aqui apropriada, né? Mas ele larga isso pelo caminho, ele não volta mais a explorar como poderia, né? E acho que o Engels tenta explorar um pouco aqui, mostrando como que daria para recuperar, quando ele fica falando ali que o terceiro caso, né, que teria uma rotação, a rotação seria maior, o capital que roda é maior do que o capital adiantado. Ele está meio que tentando dar um exemplo de uma rotação elevada aqui do capital, né, elevação da rotação do capital. Né? E aí, nesse caso, a taxa de lucro é maior, ela se amplia com o aumento do capital adiantado. A taxa de lucro, né? Não só a massa de lucro. Enfim, é um exemplo aqui que, não sei, eu acho que valeria um estudo mais aprofundado disso aqui, até talvez tentando pensar com dados reais, assim, para ver se verifica mesmo. Só na linha da Raquel, quando eu fiz uma disciplina com o Marcelo, quando vai chegar no próximo capítulo, que é as tendências, as contratendências, né? Aqui na Boitempo sempre inventa demais, aí colocou o quê aqui? Contrarrestantes, né? O Boitempo que inventa. O Carcaiolo falou o seguinte: olha,
o Marx esqueceu de colocar aqui a questão da rotação. A rotação é uma contratendência à diminuição da taxa de lucro. Então, entre as contratendências, é preciso incluir aqui o tempo de rotação. O capital que roda mais, ele atua no sentido de diminuir a queda da taxa de lucro. Né? Ele falava, é preciso incluir aqui o tempo de rotação, né? Que ele coloca aqui as 7 aqui, né? Aumenta o grau da exploração do mercado, aquelas várias, né? Mas ele falou, faltou aqui a rotação, porque a leitura do livro todo permite deduzir que a rotação também é uma contratendência à queda da taxa de lucro, né? E, vamos dizer assim, teriam outras também, mas não foi colocada nesse próximo capítulo. Só a título de contribuição aí, tentando dialogar com a fala da Raquel. Sim, eu até vou, eu acho que complementando esses pontos, eu acabei de mandar aqui no chat, aí vocês podem olhar, é um texto do Klaus Germer, saiu em 2022, que ele meio que formaliza essa passagem da taxa média de lucro industrial à taxa média de lucro geral, né? E ao lucro bancário ele incorpora nisso essa discussão da rotação, né? Que é uma coisa importante, mas em termos matemáticos, né? Ele não chega a entrar em números empíricos, assim, para analisar, ele tenta fazer apenas uma formalização matemática, né? Eu coloquei no chat a sugestão, um texto mais recente, que vai na linha do que a Raquel tinha dito, né? De incorporar não só a discussão da composição orgânica, mas também da rotação do capital, né? Que isso, inclusive, é para onde aponta também o desenvolvimento das forças produtivas, né? Tentando encurtar essa rotação do capital, né? Enfim, então, eu deixei aqui uma sugestão. Só a última coisa para fechar, assim, pensando em termos empíricos, assim, se fosse para calcular isso aqui, calcular a rotação, engraçado, todas as outras coisas ali, até começando um pouco o que o Arlen estava falando, todos os outros elementos ali de contratendências, a gente, né, que o Marx efetivamente colocou, esqueceu esse aí, concordo, a gente pode calcular, tem como calcular. Agora, a rotação é um negócio difícil, porque se tu, por exemplo, vai pela contabilidade, tu tem os dados de um ano, por exemplo, né? E como é que tu estima a rotação daquelas mercadorias num ano? Tem que conhecer muito bem, sei lá, como é que tu vai estimar qual que é a rotação da Petrobras nesse ano? Tem que conhecer tão bem, assim, sabe, a indústria do petróleo para tentar entender qual é a maturação lá do investimento, né? Talvez de todos os elementos é o mais difícil de estimar empiricamente, eu acho, esse da rotação. Mas, enfim, isso não significa que a gente não tem que se debruçar sobre. Né? Não, sem dúvida. Eu acho até curioso, porque dos trabalhos marxistas que eu conheço, assim, mais empíricos, né, é difícil ter um trabalho, eu não conheço, assim, que incorpore a rotação né, no cálculo da taxa de lucro, né. Tem um só, que é de um cara nos Estados Unidos, mas também saiu, tem 2 anos esse artigo dele, é o Jeffries, né, que ele também incorpora, mas fora isso, só exercícios só tentando abstratamente, né, analisar. De fato é difícil calcular, realmente talvez, né, seja possível incorporar a rotação nesses estudos mais setoriais, né, de indústria do petróleo, indústria, sei lá, de produção de alimentos e assim sucessivamente, né, mas tem que ter um conhecimento muito profundo de como funciona cada ramo para conseguir operacionalizar o que é esse cálculo da rotação, né? Mas de fato isso é uma fronteira aí de desenvolvimento, me parece. Bom, não sei se alguém comentar mais alguma coisa. Não, eu estou tranquilo. Eu só queria pedir, Raquel, se você tiver materiais sobre aquela discussão do Uber, plataforma, aquela coisa toda, você poderia me enviar, por favor? Você me enviou até um texto lá no Valores Adicionados, porque tem um amigo que está querendo fazer um projeto de doutorado sobre essa questão do Uber, das plataformas, Revolução 4.0, essa coisa toda. Se você tiver algum material para me enviar, eu já enviei para ele aquele texto da professora que você enviou lá no web.
Ah, massa. Esse é o primeiro que eu ia indicar ali, que já é um bom início de conversa, mas tem mais coisa que eu posso mandar ali no Enva ou no próprio no grupo do GT ali. Mando lá. Tem Tá, bastante coisa sobre isso. então tá. Aí eu passo para ele elaborar lá o projeto dele. Boa. Bom, pessoal, então, como terminamos aqui o capítulo 13, e aí semana que vem, tudo der certo, correndo aí com a graça de deuses inexistentes, nós iniciaremos o capítulo 14, que aqui está como causa contrarrestante, né? Nossa, que nome feio, né? Também isso é realmente muito ruim esse nome.